Então, eu gostaria de abrir aqui a Bíblia. Eu vou colocar aqui para nós entendermos melhor sobre a fidelidade que foi passada para mim, né? Então, é 2 Tessalonicenses 3:3. Está na Bíblia, viu, irmão? Eu vou ler aqui porque a minha Bíblia, a letra é pequena. Mas eu vou ler aqui. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. No momento que eu comecei a ler, o meu marido falou assim, muito linda essa palavra. Então, crianças, nesta noite nós vamos entender sobre a fidelidade do Senhor. E quando a gente fala assim, que as crianças não entendem, elas entendem muito. O detalhe é o seguinte, irmãos, família. E, principalmente, eu disse que eu ia falar por último, mas eu vou primeiro continuar com as crianças, depois eu vou para os pais. E a gente precisa, sim, entender e compreender sobre a fidelidade do Senhor. Queria que a Cláudia me ajudasse aqui, em algumas coisas que eu trouxe. E eu queria cantar um corinho, mas eu estou vendo a hora que não vai dar. Mas a gente deixa o corinho para depois, então. Mas eu queria que a Cláudia... Pode tirar a Cláudia para mim, por favor? Tudo que tiver aí dentro. Isso, coloca aí. Eu gostaria que você me desse sobre... Espera aí. Isso. Isso, aqui, a criação, Cláudia. E para onde eu vou? Eu vou para o princípio, que é o que a gente estava falando do jardim. Quando nós falamos sobre a fidelidade do Senhor, eu falei, Senhor, como que eu posso falar sobre a fidelidade? E a gente sabe que lá em Gênesis, Jesus, tudo que ele fez era bom, né? Tudo que ele fez foi bom, a criação dele. Mas no 6º dia ele criou o homem. E eu trouxe aqui, para as crianças verem, que elas já sabem disso. Cláudia, segura aqui para mim, que elas já sabem disso, que lá no jardim do Éden, ele criou o homem e a mulher. Por que eu trouxe para entender que eu li ali sobre a fidelidade, mas eu estou indo lá para o jardim, né, do jardim do Éden, para nós entendermos o seguinte, porque o mundo, lá fora, crianças, está colocando na nossa mente, na mente de vocês, que não é dessa forma, mas Deus criou, sim, o homem e a mulher. E eu queria mostrar aqui, peraí, sobre, Cláudia, segura aqui, segura esse também aí, para você entender. Olha só, em Gênesis fala assim, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. O homem e a mulher os criou. Gênesis 1:27. Então, vocês têm que entender isso, crianças. Que Deus, sim, criou o homem e a mulher. Tia Rose, mas onde está a fidelidade? Vamos chegar lá, na fidelidade. Foi criado, eles dois, o homem e a mulher. Claro que nós percebemos que foi toda a criação, não só o homem e a mulher. Mas o que eu quis colocar aí? Toda tarde, Deus ia lá visitar o jardim com Adão e a Eva, toda tarde. Viu, crianças? Eu sei que vocês já aprenderam isso na escola dominical, com certeza, sobre Adão e Eva. E toda tarde Deus ia visitá-los, sim. Mas teve um detalhe, alguém chegou no ouvido deles, no ouvido dela, e disse assim que era para ela comer alguma fruta de alguma árvore que Deus tinha falado para eles não comer. A do bem e do mal. E assim é o inimigo das nossas almas. Eles vêm colocar o que na nossa mente? Que não é dessa forma que Deus criou o homem e a mulher. Tá? E eles estão tentando, Satanás está tentando fazer o quê? Roubar a identidade dos nossos filhos. Roubar o que Deus criou. A maior criação que Deus fez, o maior propósito foi o homem e a mulher. E Satanás está querendo isso, tirar a nossa identidade e dizer outra coisa que nós não somos. Mas nesta tarde e nesta noite, que já está se aproximando noite, nós temos que entender que Deus, o Todo-Poderoso, criou-se o homem e a mulher. E deixa eu falar para os irmãos, para as crianças, que havia ali o jardim, tá? O homem e a mulher, Adão e Eva, crianças.
E olha só, assim que Eva comeu o fruto da árvore, a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. E nós, como ficaríamos aqui? Com a aliança quebrada, porque toda tarde tinha uma aliança ali com Deus. O homem e a mulher, mas foi quebrada. E agora? Como que nós ficaríamos? E por que nós estamos hoje aqui? Houve alguma coisa, não houve? Houve um plano. Houve um plano. Deus, a criação de Deus foi muito forte. E Satanás, ele quer tirar isso da nossa vida, quer tirar isso da vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Por isso que o versículo que a moça leu ali, ensina a criança, é muito sério isso, quando diz ensina a criança. E eu falo de novo para os pais, porque da última vez eu falei de novo, não brinquem, porque Satanás não está brincando. Satanás está pegando muito forte mesmo. E se nós não inculcarmos a palavra de Deus, a Bíblia, no coração e na mente dos nossos filhos, infelizmente, quando eles estiverem adolescentes, não precisa nem chegar em adolescente, irmãos, quando eles estiverem ainda no ensino médio não, ensino fundamental, que eles tiverem 10, 11, 12 anos, as nossas crianças estão perdendo a identidade. E por quê? Por que será? A culpa é de quem? Porque eles dependem de nós, do adulto. Claro que tem muitas crianças que já têm aquela esperteza de ir lá, pegar a Bíblia, ler, mas tem umas que precisam de nós. A menininha ali, eu fiquei emocionada de ver a menininha ali, vindo que a mãe trouxe aqui. Gente, é isso que tem que fazer com as nossas crianças. Colocar. A internet não é ruim desde que seja usada com uma forma boa, de uma forma que vá influenciar os nossos filhos para o bem. Porque a internet ela leva também para o mal, né? Do que você estiver assistindo. Então, família, acorda. Acorda, porque quando eu estou de joelho lá orando pelas crianças, eu não oro só pelas crianças que eu tenho a sala ali, eu oro por todas as crianças. Eu choro, porque é desesperador. É desesperador, irmãos. Você olhar as crianças e você ver que a culpa, infelizmente, é dos pais. É dos pais, irmãos, porque estão negligenciando a palavra na vida dos nossos filhos. E quando eu estou falando aqui de Adão e Eva, foi rompida essa aliança, e é isso que eu quero ler aqui na Bíblia. Eu vou chegar lá. Eu quero ler aqui, que é onde a história está escrita aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus. Ó, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la, desonrar em público, pretendia anular o casamento secretamente. A minha Bíblia é NVI, tá, irmãos? Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não teme receber Maria como sua esposa, pois nela foi gerado e procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Tá, irmãos, até aqui. Então, a fidelidade do Senhor, de Deus, quando foi quebrada a aliança no jardim, foi aí que Deus entrou.
eu não posso perder a minha obra. Eu não posso perder a minha criação, porque esse é o propósito de Satanás, irmãos. Né? Foi criado ali o homem e a mulher, e ele queria quebrar. Mas aí entra quem? A grande fidelidade de Deus para conosco. E a grande misericórdia e o grande amor dele para conosco. Foi aí que ele enviou quem? Jesus. Para o quê? Para nos resgatar e para o quê? Fecha aí, tia Cláudia. Para o quê? Para consertar ali a aliança que foi quebrada no jardim. Então, a aliança foi restaurada através do Senhor Jesus. Então, nesta noite, entenda o verdadeiro sacrifício que Jesus fez por nós. A morte da cruz. A morte da cruz. Que Jesus ele veio como criança, viu? Como vocês. Veio como criança. Cresceu como um menino obediente aos pais, a todos. Mas ele teve que fazer algo por nós. Ele teve que morrer por nós. Foi fácil a morte dele na cruz? Não foi fácil. Foi dura. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Se não fosse ele, nós estaríamos perdidos. Deus colocou o quê? Esse plano para que nós fôssemos resgatados, para que a aliança fosse resgatada. E essa é a maior prova da fidelidade de Deus para conosco. Nós não merecíamos nada, porque nós já nascemos no pecado. Nós fomos gerados no pecado. Mas por causa da morte de Jesus, por causa da morte da cruz, nós estamos aqui hoje. É isso que as crianças e nós todos precisamos entender. O verdadeiro significado da morte de Jesus. O verdadeiro sentido do sangue derramado na cruz. A menina ali falou assim, quando eu era criança, eu não entendia muito bem. Mas tem um detalhe. Nós, pais, falhamos no ensinamento com os nossos filhos. Porque nós queremos que os nossos filhos venham para a igreja. Qual é o objetivo que eu estou indo para a igreja? Não sei, eu vou. Pronto, eu vou. Por que será que eu estou indo para a igreja? Qual é a fidelidade, qual é a finalidade que eu estou indo para a igreja? Por que eu tenho que ir para a igreja? Porque mais tarde, irmãos, eles vão se questionar, porque Satanás lá fora vai direcionar eles. Por que vocês estão servindo ao Deus? Por que será? Irmãos, nossos filhos precisam entender. As crianças na escola dominical, elas precisam entender, irmãos. Porque as irmãs que trabalham no departamento infantil também têm uma responsabilidade muito grande de ensinar, de ministrar. Irmão, é muito sério nós estarmos aqui. Eu estava ali no meu banco, num temor muito grande. Porque é muito sério quando a gente pega a palavra de Deus para a gente falar para os pequenos, não só para eles. Porque a gente foi criado, nós fomos gerados para quê? Para ganhar almas. Irmãos, e nós estamos perdendo quem? Nossos filhos. Porque eles estão pequenininhos aqui, mas quando eles vão criando 12, 13, não quero saber de igreja. Por que eu estou indo para a igreja? Eles não entendem o significado da morte da cruz. Eles não entendem por que eu estou ali. Por que eu estou indo para a igreja? Porque não é explicado. Que Deus, ele enviou o seu único filho para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos tirados das garras de Satanás, e hoje nós teremos vida. E nós estamos esperando isso, é morar no céu. Primeiro, o Senhor nos criou para nós, qual foi o propósito dele? Para que nós ganhássemos mais almas. Mas, irmãos, as nossas almas, quando eu falo alma, é nossos próprios filhos. Porque eu quero ganhar o mundo, mas dentro da minha casa eu estou perdendo. Eu quero ir lá para o exterior para ganhar almas, mas dentro da minha casa eu estou perdendo meu filho. Eu estou falando que o meu filho é isso ou aquilo. Para não falar palavras que não é muito boa, né, irmãos? E nós temos que ter esse entendimento de que os nossos filhos, mesmo que eles estejam errados, nós precisamos abençoar. Eu conheci, assim, pela internet, uma moça, que eu sigo muito esse pessoal que prega
prega mesmo, né? E um dia ela falando assim, essa irmã falando assim, irmãos, eu tinha uma dificuldade, era meio atrapalhada, acho que ela tropeçava nas pernas, e o pai dela tinha um carinho por ela. E ela contando o testemunho dela e dizendo assim, tudo que eu fazia errado, quando eu batia alguma coisa, meu pai sempre dizia assim, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Será que a gente está falando isso para os nossos filhos? Para os nossos adolescentes? Muitas vezes eles estão lá, batendo boca com a gente. Às vezes, irmão, eu recuava para trás, ó. Meu filho, às vezes, meu marido questionava, amor, eu falei, vamos retornar, vamos para trás. Porque depois, irmão, eu ia lá com Jesus. Senhor, me dá uma oportunidade para falar que você é rebelde. Eu dizia desse jeito, me dá uma oportunidade para me falar que você é rebelde. Porque quando eles ficam, que eles acham que eles são dono e que eles querem ir para o mundo, eles não querem nos ouvir. Mas o versículo lá que a moça leu, ensina a criança, precisa ser agora. O culto doméstico, a leitura da palavra de Deus, tá? Fazendo na sua casa com seus filhos. Eu vi um vídeo, aqui para as irmãs do departamento infantil, eu vi um vídeo no YouTube, uma das irmãs do Ministério Infantil colocou assim, que uma irmã, uma moça, não sei se eu mandei para você, Cláudia, falando, dizendo assim, os pastores, viu, pastor? Dizendo assim, é um espírita, eles falando assim, vocês sabiam que a gente indo para a igreja, a gente pode, mostrou? Mais ou menos isso. A gente pode ganhar os filhos dos crentes, até ensinando a Bíblia para eles. É mais ou menos assim, eu não lembro, né, pastor, né? Então, é muito sério. Sabe por quê, irmão? Eles não estão brincando, não. E quando nós estamos nos dispersando com os nossos filhos, eles estão colocando isso. Por que eu trouxe a fidelidade de Deus e eu coloquei Adão e Eva? Porque eles estão, sabe o que eles estão fazendo com nossos filhos? Eles estão tirando... Eles estão tirando a identidade dos nossos filhos. E eles estão querendo inculcar na escola que você, sim, a menina é um menino e o menino é uma menina. Porque, irmãos, está uma febre muito grande, mas o que é isso? Satanás, irmão. Satanás querendo tirar a identidade dos nossos filhos. Querendo colocar o quê? Não, Deus não criou nada, na verdade. Duas mulheres e dois homens. Como que vai procriar? Como que vai multiplicar, se Deus diz, lá no jardim? Para multiplicar. Para ter a geração. É a identidade. E essa identidade, eles estão roubando dos nossos filhos. Por que eles estão roubando dos nossos filhos? Porque nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Tá? Irmãos, tinha momento que eu fazia o culto doméstico, claro, irmão, vamos colocar uma coisa, que hoje, na época que eu ensinava meus filhos, só o meu marido trabalhava. Eu tinha tempo para estar lá com meu filho. Hoje, é outra realidade, mas nós precisamos tirar tempo para colocar os nossos filhos e trazer na escola dominical. Não tem tempo? Traz na escola dominical. Traz no culto da palavra, para aprender, irmãos. É sério, é muito sério. E é triste, porque nós estamos perdendo nossos filhos, as nossas crianças, nós estamos perdendo os nossos adolescentes e os jovens. Porque, irmão, foi assim para eu não perder o meu filho. Foi por pouco, porque eu lutei. Mesmo eu orando, mesmo eu ali, lançando nele lá pequenos a palavra, culto doméstico, quase que eu perco o meu filho mais novo. Mas hoje, pela honra e glória do nome de Jesus, eu lutei. Eu disse, Jesus, os meus filhos não vão ser tapete de Satanás. Os meus filhos foram criados para te honrar. Irmãos, aquela menina cantando ali, era o meu filho quando era pequeno, não com essa voz assim, com todo esse, né? Mas, irmãos, eu dirigia o departamento infantil e eu colocava eles... Porque não tinha quem solar. Meu marido está rindo ali. Eu colocava eles para solar. Falei, vai solar. Mãe, mas
Só lá vai aprender. Só que criança, irmãos, tem uma habilidade que nós não temos. Se eu for colocar ali o hino para colocar para a menina cantar, eu vou passar, eu acho que 1, 2, 3 meses. Mas eles pegam assim, irmão, ó. Eles pegam assim, tá? E os meus filhos, eles faziam isso. Eu colocava eles para cantar. Vai lá cantar Bruna Carla. No aniversário do ano passado do meu filho, de 23 anos, que hoje ele fez 24, nós dois, eu disse para ele assim, nós dois, parece 2 bananas chorando. Ele lembrando, irmão, a lembrança da infância. Ele disse, mãe, o que a senhora plantou, porque teve uma época, irmão, por isso que eu estou falando que é muito sério, nós ministrarmos e nós inculcarmos na cabeça dos nossos filhos a palavra. Porque ele disse, mãe, eu estou chorando porque eu estou me lembrando dos louvores, eu estou me lembrando do culto doméstico, e eu estou me lembrando de tudo que a senhora plantou no meu coração. Glória a Deus. Porque, irmão, chegou uma época, por isso que eu estou falando, irmão, por experiência. Chegou uma época, quando ele começou a estar com, acho que, nem 15 anos, irmão, ele queria colocar um alargador na orelha. Ele chegou em casa, mãe, eu vou colocar um alargador. Falou para mim e para o meu marido. E o meu marido é mais, ele falou assim, coloca que eu vou tirar a orelha. Brincando, né, para amedrontar. E aí, irmãos, assim, para encurtar, e aí depois ele queria colocar piercing, não sei aonde, eu falei assim, Jesus, lá vai a luta. Porque Deus vai sacudir a figueira, irmão. Deus sacode a figueira, sabe por quê? Porque está dizendo, olha, irmã, você está dispersa, espera aí que eu vou te colocar uma luta. Isso não tem embasamento bíblico não, irmão, mas eu penso dessa forma. Então, para você acordar, para você que está disperso, Deus vai enviar, sim, luta para você. Tá? Para você acordar, porque você precisa voltar lá no hino que os adolescentes cantaram, lá no jardim, que é o que nós estamos falando aqui sobre a fidelidade. E as crianças precisam entender isso. Deus nasceu, veio e ele morreu por mim. E eu tenho que ser grato a ele pela fidelidade, porque se hoje vocês estão aí, no lugar de vocês, porque ele teve a piedade, o grande amor, porque é inexplicável, irmão, a gente não acha a palavra para explicar o tão grande amor que Deus deu por nós. E se nós estamos hoje, é porque ele se abnegou do trono dele. E as crianças, e os adolescentes, os adultos, os jovens precisam entender isso. Porque o mundo jaz no maligno. E o mundo, ele mascara. O mundo, ele te traz coisas boas. Não, você vai ter isso, larga, porque você vai ter aquilo melhor. Mas não, é ilusão. É ilusão. Então, o que acontece? A fidelidade foi dada por quem? Por Deus, que enviou o seu filho para morrer por nós. E a aliança foi restaurada, tá? Porque a morte de Jesus não foi fácil. Porque ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Para quê? Para que hoje eu tivesse vida. Para que hoje vocês estivessem aqui. Para que hoje nós estivéssemos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, crianças, adolescentes, família, preste atenção, entenda que o inimigo, ele está aí. E ele não está tão distante, não. Ele está do nosso lado para nos tragar. Então, a dispersação, quando nós estamos dispersos, aquela brecha ali que eu falei da aliança, que eu sempre falava para os meus filhos, que a gente vive dentro de um círculo, que é o Espírito Santo ali nos protegendo e nos guardando. E quando Adão e Eva pecou, que houve o pecado, esse círculo se quebra. Essa proteção se quebra. Porque quem nos protege é Deus, o Espírito Santo. Então, voltem. Precisamos voltar lá para trás e ver que precisamos ser resgatados. Porque, irmãos, mesmo a gente dentro da igreja, viu? Mesmo nós dentro da igreja, nós estamos mortos. Nós estamos como sepulcro caiado. Porque nós estamos aqui profanando, mas a gente volta para casa e a gente vai servir a outro Deus. Nós vamos servir a outro Deus. Porque nós ficamos de frente de televisão, de frente de coisas que não agradam ao Senhor, e é onde Satanás ele acha brecha.
E quando ele acha a brecha, irmãos, a destruição é terrível. Até você se levantar, é muito choro e pranto. O lamento é muito grande. E muitas vezes, nós não conseguimos, irmãos. Mesmo com Jesus com a gente está ali. E Deus nos dando graça, nos dando força, nos dando estratégia para lutar a favor dos nossos filhos. Porque, irmãos, a minha mãe, ela sempre diz uma coisa para mim. Ela dizia assim, ó, vai, olha as crianças lá, mas não esquece dos teus filhos aqui. Ela dizia assim para mim. Ensinamento. Não tem muito estudo, viu, irmão? Mas ela sempre dizia, não esquece dos teus filhos. Porque quando a gente quer fazer aqui, a gente esquece dentro da nossa casa. E quando a gente esquece de dentro da nossa casa, é onde o inimigo vai plantar. Porque os nossos adolescentes, eles estão apostatando a fé. Estão largando Jesus, porque o mundo está oferecendo melhor para eles do que aqui dentro. E não pode ser assim, não, irmãos. Aqui dentro tem que ser um lugar de refúgio, um lugar de cura, um lugar de resgate, um lugar de restauração. E a gente precisa ser restaurado todo instante, todo momento. Todo instante, em todo momento. E eu vou falar mais uma coisa, irmãos, que não vai dar tempo de eu mostrar tudo aqui, mas o principal, que é o que eu queria que as crianças entendessem, é sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Não só as crianças, todos nós, irmãos. Porque, irmãos, eu vou falar a minha idade, eu tenho 53 anos, vou fazer 54 meses que vem. Irmãos, eu nasci num berço evangélico, mas eu nunca tive prazer de estar no mundo. O mundo nunca me chamou. Eu nunca tive prazer em conhecer. Eu queria conhecer. Nunca tive. Porque, irmãos, com a pouca fé da minha mãe, com pouco ensinamento que a minha mãe não tem, ela me levava para a igreja, ela me levava para a escola bíblica dominical, ela me levava para a escola bíblica mesmo e para a EBF. Irmão, passa um filme assim na minha cabeça. E era uma mulher sofrida. Porque ela está viva ainda, né? Falando era. Era uma mulher sofrida com 4 crianças, tá? 4 crianças levando para a igreja. E nós não morávamos perto, não, irmão. Ela levava nós 4 para a igreja, mesmo sem entendimento assim, total. Mas ela inculcou na minha cabeça dos meus 4 irmãos, dos meus 3 irmãos, a palavra. Que é isso que tem que ser inculcada na cabeça dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Para o quê? Para estar no mundo, mas o mundo não pode ter essas malícias e os nossos filhos não podem, irmão, de jeito nenhum, querer ir para lá, porque aqui tem que ser melhor. O que nós oferecermos aqui, irmãos, na igreja tem que ser melhor do que o mundo. Tá? Porque, irmãos, tem hora, tem momento que a gente vai para a escola dominical, dá vontade de a gente sair correndo, embora. Por quê? A pessoa que está lá na frente para ministrar a palavra, você não sabe o que ela está falando. Sabe? Aí, como que os nossos jovens, os nossos adolescentes, querem ter prazer aqui na igreja? Porque nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter um aprendizado, a gente precisa aprender a palavra, nós precisamos nos informar da palavra, irmãos. Porque, senão, esse lugar que nós estamos aqui, que é o lugar secreto, não vai ser prazeroso para os nossos filhos. Não vai ser prazeroso para os nossos adolescentes, não vai ser prazeroso para os jovens. Nós precisamos ter a palavra como ministração, como alimento, como caminho, como luz, como direção. É a Bíblia. É o melhor livro. É a Bíblia que precisa ser. Irmão, onde eu vou? É que eu não tive tempo de ir, mas onde eu vou, eu dou uma Bíblia. De presente para alguma criança. Eu sempre gosto de dar uma Bíblia. É dia das crianças. Toma uma Bíblia. Inculca, irmão. Porque nós temos toda a liberdade do mundo de servir. Mas lá fora, não, irmão. As crianças são escondidas. Eu estava lendo esses dias agora, pesquisando, e eles mandam sempre coisa do Portas Abertas, né, que eu sigo eles, os Portas Abertas, da Janela 1040, um adolescente
querendo ler a Bíblia, querendo profanar a fé, mas ele teve que ser tirado do lugar dele, porque ele podia ser morto. E nós temos toda a liberdade de ir e vir, e nós não colocamos isso em prática. Mas porque o lugar que nós estamos, irmão, precisa ser o quê? Ter a essência, ter o Espírito Santo, a palavra, para que venha chamar a atenção do nosso jovem, para que venha chamar a atenção dos nossos filhos. Porque senão é aquele vídeo que o pastor colocou aí. Não sei se ele colocou ou ele falou. Tá? Só comentou, né? Falando que qualquer pessoa, a mulher fala assim, qualquer pessoa pode tomar conta do departamento infantil. Isso é um absurdo, irmão. Qualquer pessoa. Então, não é assim, não, irmão. Nós precisamos correr atrás, aprender, para que nós possamos guerrear o inferno. Porque senão o inferno vai roubar os nossos filhos. Porque senão o inferno vai roubar nossas crianças. Porque as crianças, elas têm tanto entendimento, muito mais do que a gente pode entender, pensar que não entende, porque elas entendem sim. Porque se eu disser para o pequenininho ali, não coloca o dedo aqui, que aqui vai pegar choque, ele não vai lá, irmão. Então, ele precisa entender isso, que Deus criou, sim, o homem e a mulher. Que essa é a minha identidade, que é isso que Satanás quer, roubar a identidade dos nossos filhos, roubar a nossa também, irmãos. Porque se nós não tivermos alicerçado na palavra, nós não tivermos alicerçado com Cristo, a gente vai cair também. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, Jesus foi enviado para nos resgatar. Deus foi enviado por quê? Porque ele viu, ele disse assim, a minha obra-prima está se perdendo. Mas ele não vai se perder. E Deus criou isso, enviando o seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos tirar das garras de Satanás. E eu falo aqui, mais uma vez, jovens, se dediquem. Se dediquem. Eu vou falar uma coisa para vocês. O meu filho, hoje, eu louvo a Deus. Ele disse, mãe, obrigado porque você e o meu pai, você e o meu pai foram contra o que eu... Irmãos, eles tinham 15 anos, irmão. Porque se você não exercer autoridade dentro da sua casa, o inferno vai exercer. E nós precisamos, não é com... Irmão, quando eu falo autoridade, não é para você chegar lá e... Misericórdia, bater no seu filho, misericórdia. Quando a gente fala com autoridade, é não e pronto e não. Irmãos, meus filhos, mesmo na idade de 12 anos, dava 11 horas, pode todo mundo desligar na internet. Não, mas não. Eu ia lá na força, toma. Desligava a força. Mãe, vai queimar o computador. Melhor ainda. Fazia isso, irmã. Quando eu ia trabalhar, sabe o que eu fazia, irmã? Levava o modem. Mas eles levava o modem. Não deixava não em casa, irmão. Porque se você não exercer a autoridade, o inimigo ele exerce dentro da sua casa. E aí a destruição da nossa casa, até nós resgatarmos, até nós levantarmos, vai ser difícil. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Mas nós precisamos exercer a autoridade dentro da nossa casa. E os nossos jovens, os nossos adolescentes, precisam entender que o pai e a mãe é o sacerdote da sua casa. Os filhos, jovens, adolescentes, para que as bênçãos do Senhor corram, não precisa nem pedir, é a obediência. É o meu pai e a minha mãe. É a minha mãe se estiver sozinho. Obedeça. Seja fiel, tenha fidelidade. Reconheça o que o seu pai e a sua mãe têm feito por você. Reconheça. Porque isso é bom. Porque isso vai te trazer benefício. Porque a palavra obediência tem um significado muito grande. E lá em Deuteronômio, ele fala que o obediente, as bênçãos correm. Não precisa nem lhe pedir. Então, seja obediente. Hoje, meu filho está aí, irmão, uma bênção. Ele fala assim, mãe, se hoje eu estou cantando lá no púlpito, porque na igreja que ele está, eles fazem de louvor, grupo de louvor, ele fala assim, mãe, se o meu pai e você não tivesse lutado por mim, hoje eu não poderia estar lá cantando, porque eles não aceitam. Quem é tatuado, quem tem largador, eles não aceitam na igreja. Eles usam brinco, tal, tudo normal, mas esse tipo de
de situação, moda, eles não aceitam. Então, irmãos, cuidado com os nossos jovens. Cuidado com a nossa boca, porque a nossa boca mata. E, infelizmente, os nossos adolescentes, eles passam por uma transição que muitas vezes a gente não entende. E a gente fala, isso aí é não sei... Mas cuidado, quando ele estiver sozinho, vai lá saber por que ele está sozinho. Qual o questionamento que ele está lá lutando? Porque Satanás, irmão, ele fica na mente. É na mente, irmão. É na mente, família. Ele fica na mente. E muitas vezes o pai, sem sabedoria, vai lá. Sai daí, seu preguiçoso. Sai daí, seu vagabundo. E não entende qual é o conflito que ele está passando ali. Qual é a dificuldade que ele está passando ali. Que ele está ali brigando. O espírito brigando, dizendo não. E Satanás do lado dizendo, vamos. Então, tenha um olhar, uma visão de Deus. Mas é na oração. O que será que ele está acontecendo? Por que está ali, meu filho? Que situação meu filho está passando? Porque às vezes ele não quer se abrir, irmão. Muitas vezes eu sabia a coisa do meu filho, alguém vinha me contar. Porque sabia, disse a irmã Rose, é uma mulher de Deus. Eu vou lá conversar. Então, eu ficava sabendo, às vezes, pela outra pessoa que o meu filho... E olha que eu sempre fui aberta para ele. E, depois de tudo que aconteceu, ele fala assim, mãe... A moça lhe falando assim, ela começou a ter as experiências com Deus, porque eles vão passar a experiência. Eles vão passar luta, eles vão passar dificuldade, perseguição. Mas, se eles tiverem aprendido lá, quando eles eram criança, eles vão sobreviver. E ele fala assim, mãe, as lutas que eu passava no serviço, eu ia para o banheiro e começava a me lembrar da fé da senhora. De como a senhora questiona, como a senhora fala, está dando errado, mas nosso Deus está na frente e vai dar certo. Então, eles precisam, irmão, correr para nós. Nossos filhos precisam achar segurança em nós. Em nós. Porque se nós não tivermos, irmãos, esse pensamento que nossos filhos precisam de nós, eles vão procurar lá fora. E é lá fora que Satanás vai encucar na mente deles e roubar a identidade deles. E fazer o que o mundo está aí. Eu falo para as crianças da sala, eu digo assim, eu não tenho nada a ver quem quer ser menina, menino. E quem quer ser menina, ao contrário. Eu respeito, mas eu falo para ele, Deus não está nesse negócio. Então, presta atenção, crianças. Entendam que você nasceu menina e que você nasceu menino. E os adolescentes, a mesma coisa. Porque na escola, que eles vão ouvir que esse papo de que Deus criou o homem e a mulher, isso não existe. E vocês precisam aprender isso dentro da casa de vocês. No jardim, lá no secreto, entrar e lá pedir o auxílio do Senhor Jesus. Eu estou confusa, mas eu preciso ir para onde? Eu preciso ir para a tua presença. Porque é lá na presença de Deus que Ele vem nos resgatar, que Ele vem nos tirar, que Ele vem buscar a nossa alma que estava lá perdida. E eu falo nessa noite, gente, igreja, desperta, desperta, é sério. As nossas crianças precisam ser inculcadas com a palavra de Deus. Os nossos filhos, quando eu falo nossos irmãos, é porque eu digo que eles são meus também. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui para uma escola agora, e eu, assim, rapidinho, eu fui para uma escola agora, e quando eu entrei lá, o coordenador falou isso da sala. Eu falei, Jesus, aonde tu veio amarrar meu burro? Falei desse jeito para Jesus. Falei, Jesus amado, tu me tiraste de um lugar tão bom, tu veio me colocar aqui, Senhor. E ele me descreveu a sala de uma forma tão cruel, irmão, que eu voltei preocupada para casa. Falei, Jesus, eu vou apanhar. 4º ano, viu, irmão? 4º ano. E eu falei assim, Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Irmão, passei as 2 semanas orando por essas crianças. E quando eu já cheguei me impondo para a sala, colocando ali tudo o que eu queria. E passou, acho que 1 mês, aí eu só vi assim, do jeito que eu estou aqui, a porta é assim, aí eu só via o povo passar, olhar lá para dentro, e olhando, aí... Só que eu não via, irmão, porque eu ficava de costas na parede. E teve um dia que eu fiz as crianças, eu coloquei IU, e eu fiquei no fundo da sala e eu só via o povo passar e olhando. Quando foi um dia, uma professora perguntou,
ô Rose, o que você fez lá na sala? Aí eu falei assim, por quê? Porque está todo mundo comentando. Eu falei, sim, é mesmo? Aí eu falei assim, mas por quê? Porque é uma sala muito difícil. Aí eu falei, você sabe por que é difícil? Porque eu fui olhar o contexto da vida dessas crianças. Pai separado, tá? Pai preso, crianças rebeldes. Então, todo esse tipo de criança, ninguém gosta. Só que eu digo, Jesus, o difícil que tu vem dar na minha mão é o que eu gosto. Então, irmão, devido a esse momento deles serem assim difícil, eu resgatei essas crianças. Para mim, eu trouxe para mim. E a sala, irmão, está outra. Não está 100%, mas está outra. Porque 2 vezes o coordenador chegou na porta e disse assim, olha, vocês estão de parabéns. Aí um que é espertinho olhou e disse assim, fulano, você não falava isso com a outra professora. Falou desse jeito. Você não falava isso com a outra. Disse, não, já falei para ela. Tal. Aí ele saiu e falou assim, vocês estão vendo? O que o coordenador está falando da gente? Falei assim, é porque vocês estão mudando. Então, irmão, alguém olhou por eles. Olhou por eles. Ninguém dá nada pelas crianças. Ninguém dá nada por eles. Porque o quê? São rebeldes. Mas a gente precisa entender o contexto que está acontecendo lá atrás. Por que essa criança está assim? Eu fui perguntar para um que vinha, batia, e eu gosto do garoto, viu, irmão? Sem brincadeira nenhuma, eu tenho um amor muito grande por ele. Eu disse, filho, por que você é tão lindo? Por que você age assim com a professora? Ele, professora, não sei. Não sei. Eu falei assim, mas a professora merece. Ele, bonito o menino, viu, irmão? E aí, irmão, comecei a conquistar esse garoto, porque ele comandava a sala. Sem brincadeira nenhuma, 10 anos. 10 anos. E tem dentro da sala filho de crente, batendo de frente comigo. Cadê a autoridade de vocês? Cadê a autoridade do pai? Então eu falo, irmãos, cuidado. Porque o mundo não brinca, Satanás não brinca. Enquanto nós estamos dispersos, de olhos fechados, Satanás não brinca. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela confiança. Obrigado mesmo. Deus abençoe, pastor, pela confiança. Desculpa se eu demorei muito. Desculpa se eu falei demais, mas é a preocupação com as crianças. Eu fico muito preocupada. Não tenho mais os filhos pequenos, mas eu me preocupo com o filho de vocês. Me preocupo com as crianças das escolas, porque a gente sabe que ao redor das escolas, tem a comunidade. E eles são irmãos. Eu conversando um dia com um deles, que esse que eu falei para vocês agora, e ele falou assim, que tinha morrido um rapaz, um adolescente. E eu falei assim para eles, então, essa foi a escolha dele. Aí ele, quando eu vi um, disse assim para mim, eu conheço um traficante, professora. 10 anos, viu? Então, quando você pensa que não, seu filho está conversando com o traficante. Então, desperta, igreja. Não é tempo de nós ficarmos parados, não é tempo de nós ficarmos cocheando, é tempo de nós olharmos por ele, pelos adolescentes, pelos jovens. Às vezes eles são mesmo incompreensíveis, rebeldes, que eles querem bater de frente. Irmão, às vezes precisa recuar, como é que eu falei. Recua um pouquinho, mas não perca a autoridade. Exerça autoridade dentro da sua casa, porque se não exercer autoridade, o inimigo vai exercer. E muitos pais estão perdendo essa autoridade dentro da sua casa. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.